Quando se trata de criminalidade, uma diferença básica entre ser de direita e ser de esquerda é que a direita ela se preocupa mais com a vítima dos assaltos, enquanto que a esquerda geralmente ela vai fazer mais barulho em favor do assaltante. Aí vão dizer que eu estou sendo radical, mas veja, isso tem uma lógica de ser, né? Então, é porque existe uma relação ancestral, né, da esquerda com as ideias de Karl Marx e com a ideia de que a burguesia se apoderou dos meios de produção da classe trabalhadora e que então ela passou a explorar a classe trabalhadora dentro do modelo capitalista e, consequentemente, a classe trabalhadora ela empobreceu e ela vai empobrecer cada vez mais graças a essa exploração do proletariado. Nesse sentido, o assaltante ele seria então um membro da classe trabalhadora que está cansado da exploração e que quer então expropriar os bens do capitalista. Então o assaltante ele seria uma espécie de um Robin Hood. E consequentemente, quando você o reprime, você está reprimindo a própria revolução do proletariado. Então você está impedindo que a revolução do proletariado ocorra ou simplesmente atrasando, já que a revolução do proletariado ela seria algo infalível, né? Algo que certamente vai acontecer em algum momento. Daí porque, para a esquerda, o policial, né, vocês já ouviram várias pessoas de esquerda defendendo o fim da polícia militar, por exemplo. Eu conheço vários jovens que são contra, que dizem que a polícia não serve para nada, que a função da polícia é simplesmente oprimir a classe trabalhadora em favor da burguesia. O problema só de todo esse raciocínio, que digo para vocês, para muitos deles é lógico e transparente, é que eles se esquecem que a principal vítima dos assaltantes não é a burguesia, mas sim a classe trabalhadora. Então, a senhorinha que é assaltada no ônibus, no ponto de ônibus, ou simplesmente a pessoa que vai para o ponto de ônibus com medo, eventualmente não é nem assaltada, mas ela sabe que naquele ponto de ônibus tem muito assalto, e aí ela tenta ficar junto de outras pessoas para não ser assaltada, ou ela já começa a imaginar caminhos de fuga, ou seja, a pessoa que simplesmente tem uma vida extremamente estressante por causa dos assaltantes. Então, essa pessoa, ela é principalmente da classe trabalhadora. E dentro da classe trabalhadora nós temos diferentes espectros da nossa sociedade, né? Porque a classe trabalhadora ela é feita de pessoas tanto pobres, quanto classe média baixa, quanto classe média e até classe média alta, mas principalmente as pessoas mais humildes que são as vítimas dos assaltantes. Quando um rico ele é assaltado, imagina aí esse pessoal, esses músicos de esquerda que apoiam, né, o partido de esquerda e que, na verdade, nem moram no Brasil. Então, essas pessoas que lá são assaltadas, elas simplesmente vão lá e compram um outro Rolex. A vida delas não muda nada, né? Quando roubam a Mercedes dele, o Porsche, ele vai lá e aciona o seguro, a vida dele não muda. Agora, quando a Dona Maria roubam dela R$ 300 com uma faca no pescoço, o mês da Dona Maria foi pro beleléu, porque aqueles R$ 300 é o que sobrou para ela fazer as coisas da vida dela, né? Então ela pagou as contas dela, sobraram aqueles R$ 300. Então quando o assaltante vai lá e tira isso dela,
ele acabou com o mês dela. Ela vai ter que se endividar. E é isso que os políticos de esquerda não entendem. Tá? E vejam, se eu estou exagerando, procurem aí. Né? Então nós temos presidente da República, nós temos ideólogos de esquerda que dizem que coitado do rapaz que rouba o celular, porque o capitalismo criou o fetiche dele ter um celular e ele então, coitado, precisa ter um celular. Como se realmente ele fosse ficar com o celular, né? Quer dizer, eles são tão desconectados da realidade que eles realmente acham que esse guri vai ficar com o celular. Eles realmente acham que aquele guri que foi pego assaltando com uma faca 5 vezes, que ele só assaltou 5 vezes. 5 vezes foram as vezes que ele foi pego, né? Então, essa desconexão da realidade do século XXI é que faz justamente que haja cada vez mais pessoas humildes de direita, ou aquilo que eles chamam, né, de forma preconceituosa, os pobres de direita. Já escreveram até um livro sobre os pobres de direita, como se fosse feio uma pessoa pobre ser de direita. Na verdade, é uma pessoa que está se preocupando, né, com a sua sobrevivência, com o seu futuro, com o seu progresso.